são elementos auspiciosos? O que é essa palavra, né? Quando a gente fala de elementos auspiciosos, algo auspicioso é que traz boa sorte, que traz harmonia, né? Está relacionado com o guna sattva, que é uma das qualidades que existe no mundo, né? Em tudo na natureza e no mundo, que é o sattva. Essa é a qualidade da harmonia, da energia. Então, algo auspicioso traz sorte, traz boas energias, né? Traz harmonia e positividade para você e para sua casa. Então, quando a gente fala de elementos auspiciosos, é justamente nesse sentido, de trazer elementos e objetos específicos que podem convidar boas energias para sua casa, energias específicas, inclusive, em cada cômodo da sua casa. É muito importante falar que não só os objetos devem ser colocados na casa, eles são instrumentos, sim, para ajudar, mas existe todo um estudo que a gente faz completo da sua casa. Uma forma de entender o que são elementos auspiciosos é entender o que não são elementos auspiciosos. Elementos que não são auspiciosos são aqueles que não apoiam a positividade, não trazem harmonia, pelo contrário. Quando você olha para eles, por exemplo, você já tem uma diminuição da sua positividade, da sua mente, também no seu prana, na sua energia vital. Então, por exemplo, elementos que não são auspiciosos, que não trazem boas energias. Quadros com cenas de violência, né? Mesmo até algumas cenas que são religiosas, mas que trazem dor, né? Às vezes, cenas épicas de batalha, tem guerra. Então, a gente realmente evita esse tipo de elemento que não é auspicioso, tá? Então, estamos falando agora dos elementos que não são auspiciosos. Um erro muito frequente é colocar plantas com espinhos dentro de casa ou plantas leitosas dentro de casa. A gente evita esse tipo de objeto, planta no caso, certo? E algumas cores também a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, a cor vermelha, que é a cor do elemento fogo. Então, por exemplo, se você tem na zona sudeste, a gente evita, inclusive, plantar hibiscos vermelhos, trazer elementos vermelhos para a zona sudeste, para a gente não ativar demais o fogo, porque já é uma zona que tem muita característica fogo. E essa questão do Panchabhuta, que são os 5 elementos, também é muito importante para a gente, para quando a gente fala de elementos auspiciosos, porque se você desequilibra um desses elementos, né, água, fogo, ar, terra, espaço, então, colocando um objeto que desequilibre algum desses elementos, você pode fazer com que o objeto auspicioso se torne inauspicioso. Então, é toda uma técnica e um estudo que a gente faz muito cuidadoso para a gente manter esse fluxo de energia positivo na casa. Vamos falar agora sobre os elementos em si que são auspiciosos, certo? Que elementos colocar em que lugar? Eu gosto de começar por um caminho pela casa. Então, vamos juntos? Vamos lá. Vamos começar pela porta de entrada da sua casa. Que elemento eu posso colocar na porta de entrada da minha casa? Então, vocês já devem ter visto da nossa cultura brasileira. Tem alguns elementos, inclusive. Por exemplo, tem pessoas que colocam espadas de São Jorge, que são aquelas plantas pontudas, pontiagudas. Né? Tem pessoas que colocam aquele leãozinho, né? Em Recife, por exemplo, tem aqueles 2 leõezinhos, um do lado do outro, protegendo a casa. Tem a clássica figura da carranca também. O que será isso? Todos esses elementos que são auspiciosos, eles são pensados para repelir as más energias. Então, a porta da casa, ela é muito importante. É como se fosse o nariz do seu corpo, onde entra uma grande parte da energia do corpo, seu corpo físico. E no caso da casa, o corpo sutil da casa. Então, é muito importante proteger essa casa. Mas para você saber se você precisa proteger ou convidar as boas energias, você precisa saber se essa porta principal é auspiciosa. Então, por isso que é algo muito cuidadoso que a gente precisa ter ao colocar um elemento, por exemplo, de repulsão de energias negativas. Porque pode ser que a sua porta esteja emontada em um quadrante da Vassa Purusha Mandala, auspicioso, e você está ali repelindo essa energia. Então, a gente precisa ter muito cuidado
ao colocar um elemento para repelir mais energias, como o leão, como a carranca, como as espadas de São Jorge, por exemplo, e elementos pontiagudos, como spikes. Porque a gente precisa ter certeza que essa porta não está numa zona auspiciosa. E nesse caso, ajuda muito a gente colocar esses elementos de repulsão de energias negativas. Mas se sua porta estiver numa zona auspiciosa, em um quadrante auspicioso, são 9 opções ou 8 opções, depende da escritura do Shastra, você pode colocar elementos de convite das boas energias. Então, a gente pode colocar elementos auspiciosos como o elefante, né? Que é um clássico védico, né? Que simboliza Ganesha, que é uma energia de proteção, de força. A gente pode colocar pássaros, flores, coisas lindas, né? Na própria porta pode ter alguns elementos e alguns desenhos auspiciosos para justamente atrair essas boas energias. Se essa porta estiver num pada, em um quadrante auspicioso, coloque elementos que convidam as boas energias. É super intuitivo, concorda? Então, se você tem uma porta que não está em um quadrante legal, que não está nos 8 ou 9 quadrantes auspiciosos de acordo com o Vasta, coloque elementos de repulsão, repelir energias negativas, como o leão, a carranca e as plantas com espinhos pontiagudos. Mas, se sua porta está numa zona auspiciosa, a gente coloca elementos que vão convidar as boas energias, que são elementos belos, que valem, inclusive, para toda a casa, como elefante, como que traz força, né? Representa força, como também pássaros, que representa o elemento ar, a leveza, a liberdade, flores, que representa o máximo desabrochar da vida, da nossa existência, que vai muito além da parte material, mas sobre o nosso crescimento espiritual. Então, todos esses elementos bonitos, né, que são muito intuitivos para a gente, que a gente vê ao longo da história do mundo, ao longo da história da arquitetura, tem muito a ver com essa positividade que a gente quer atrair para casa, certo? Então, isso já pode estar na parte de fora da porta. E dentro também, que já já a gente chega lá, porque a gente ainda está na porta principal. Vamos lá, vamos entrar dentro da casa. E o que, que geralmente a gente vê? Tem um hall de entrada. Nesse hall de entrada, se você tiver, mais uma vez, uma porta que não está num quadrante auspicioso, é legal que a gente tenha um espelho, por exemplo, refletindo quem entra na porta, ou a porta em si, na energia que entra na porta. Então, esse é mais um elemento auspicioso que a gente pode usar na casa, os espelhos. Eles podem ser usados de diversas formas. Eu estou dando um exemplo para você desse espelho aplicado para a repulsão de energias negativas, certo? E se for uma porta auspiciosa, no quadrante bom, a gente vai receber da melhor forma essas boas energias, concordam? Então, é super intuitivo. Então, o que, é que a gente vai colocar? Mais uma vez, elementos belos, né? Eles podem ter flores, podem ter pássaros, e vai depender também da região que está esse hall de entrada, por exemplo. Se esse hall de entrada estiver na zona noroeste, por exemplo, que é do elemento ar, eu posso colocar todos os símbolos auspiciosos que eu quiser, mas eu talvez dê um pouco mais de ênfase aos elementos que honram o elemento ar. Por exemplo, pássaros tem a ver com o elemento ar, né? Imagens, talvez, né, que representam o elemento ar, posso ter um sino de vento aí também. Então, a gente vai adequando a nossa intervenção no espaço, né, de nossa harmonização, de acordo com os elementos. Isso também vai numa análise mais profunda. Então, tá, estamos no hall de entrada. E aí, se a porta for auspiciosa, a gente vai receber essas energias positivas com a melhor boas-vindas, né? Com flores, com beleza, né? Então, tudo que represente beleza, muito bom. E aí, estamos, digamos assim, na sala de estar ou na sala de TV, né? Na sala de estar, a gente pode ter, mais uma vez, elementos que apoiam a vida. A gente evita quadros de violência, né? Ou quadros com momentos de dor, que seja, para a gente realmente manter esse fluxo de energia positiva em casa
E também a sua consciência, sua mente, quando olha essas gravuras, se eleve, se sinta elevado. Isso é muito importante e muito intuitivo, mais uma vez. Certo? Então, estamos ali na sala de estar, na sala de TV. Então, fomos mais dentro, colocamos nossos quadros, né, auspiciosos, símbolos bonitos. Também seria legal a gente entender onde está essa sala de estar, em que zona, se está na zona da água, se está na zona do fogo, se está na zona do ar, se está na zona da terra, porque é de acordo com a zona que essa sala de estar está. A gente pode colocar, por exemplo, uma fonte de água para exaltar e honrar o elemento água. A gente pode ter pedras específicas para exaltar o elemento terra, no caso. A gente pode ter, de repente, uma lareira, né, nessa sala de estar, onde está o elemento fogo. Então, depende muito, né, de cada zona da casa. Já falei também do exemplo de uma zona que tem o elemento ar, que é a zona noroeste. Certo? Então, entramos, fomos pela sala de estar, e agora a gente vai, digamos assim, para a sala de jantar, né? O que a gente pode ter na sala de jantar? É muito bom ter, por exemplo, um espelho refletindo a família. É muito comum a gente ver, inclusive, isso até hoje nos projetos de arquitetura, nas casas, né? Intuitivamente a gente coloca um espelho refletindo a nossa família, né? Porque isso tem uma questão toda de exaltar essa união. Né? Então é muito bom. Você pode ter esse seu espelho também refletindo a família na sala de estar, certo? E também você pode ter o elemento da cor laranja na sala de jantar, tá? Então estimula aí a digestão. Saímos da sala de jantar, vamos para onde? Para a cozinha. Então a cozinha a gente tem que ter muito cuidado, tá? Se ela estiver em uma zona sudeste, por exemplo, que é do elemento fogo, a gente não precisa trazer mais vermelho para essa cozinha. A gente não precisa atiçar mais o fogo do que já está. Mas se essa cozinha, por exemplo, não estiver em uma zona propícia, né, do elemento fogo, a gente pode trazer elementos vermelhos, né? Saímos da cozinha e fomos agora, por exemplo, para o banheiro, né? Tem todo o posicionamento correto do banheiro, a gente tem que ficar muito atento, porque o banheiro é uma radoxa se estiver na zona errada, porque é uma zona onde muita energia é drenada através do banheiro, e a gente precisa colocar o banheiro na zona drenante da casa, e não numa zona de fonte de energia da casa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o banheiro. Mas sem falar desse posicionamento, agora falando de elementos auspiciosos, que a gente pode colocar a cor verde no banheiro. Então, se eu não posso pintar minha parede do banheiro, não posso mudar a cerâmica do banheiro para verde agora, pode trazer um elemento verde, como, por exemplo, uma toalha verde, ou uma plantinha verde, se tiver iluminação na sua casa, no seu banheiro, certo? Vamos agora para o quarto, todo mundo ama o quarto, não é mesmo? Fala o que a gente pode ter no quarto, mais uma vez, elementos, né, de beleza, que tragam, digamos assim, eleve sua consciência, te traga esse sentimento de alegria, de beleza. No quarto do casal, por exemplo, você pode ter elementos na cor amarela, né? É um ótimo elemento, uma ótima cor que exalta o elemento terra, que é a melhor zona para ter um quarto de casal. Então, a gente pode ter um quarto de casal a cor amarela, né? Muito bom, pode ter em tudo, em coxa, pode ser em algum quadro, enfim. E também a gente vai fazer sempre aquela checagem, né, na consultoria completa, onde está, em que zona está, que elemento exaltar, a gente quer exaltar ou não. Isso é importante dizer também. Depois que a gente está falando da quarto do casal, por exemplo, a gente pode falar, né, do quarto das crianças, dos filhos, que é um ótimo elemento para você ter ali a cor azul, está relacionado ao elemento ar, certo? Então, colcha, objetos, você pode ter também quadros, né? Tudo nessa linha da cor azul. É excelente para ter no quarto dos filhos e das filhas. Outros elementos auspiciosos que a gente pode ter em nossa casa estão relacionados não só aos cômodos, como eu falei já um a um aqui, mas em relação aos elementos, o Panchabhuta, os 5 elementos. Então a gente pode ter alguns elementos super auspiciosos que honrem esses elementos. Quais são os 5 elementos? Né? Terra, água, ar e fogo. Então vamos de um a um. Então, como a gente honra o elemento ar?
Por exemplo, a gente pode ter incenso no nosso altar. O que é que a gente pode ter no altar? A gente pode ter alguns elementos auspiciosos que elevem e honrem os 5 elementos, certo? Então, um dos elementos é o ar e, por exemplo, qualquer elemento que honre esse tipo de energia, como, por exemplo, o incenso, é muito bom. Então, todo dia você pode acender o incenso, é uma prática minha, né? Tem pessoal que fala de manhã e de tarde, pelo menos uma vez por dia você pode acender um incenso, né? E honrar de alguma forma o seu altar, como você quiser. Eu falo também como fazer o altar em um outro momento, certo? Como organizar seu altar. Mas você pode ter o elemento ar sendo honrado com, por exemplo, um incenso. Então, todo dia você pode acender um incenso. O elemento água, como é que a gente honra o elemento água? Você pode ter uma fonte de água na zona nordeste, que é onde mora o elemento água. E também você pode sempre lavar o chão da sua casa. Olha que coisa simples. Mas você limpar a sua casa com água, né? Então, realmente fazer essa faxina com a água, o máximo que você puder, uma vez por semana ou mais, é excelente para honrar o elemento água. É como se você banhasse a sua casa, a alma da casa e o corpo físico da casa com o elemento água. É excelente. Como é que a gente honra o elemento terra? Então, sabe aquelas pedras, seixo, rolado assim de rio? São excelentes para honrar o elemento terra, certo? Então, você pode ter no seu altar, você pode ter no canto sudoeste da sua casa, onde mora o elemento terra, e honrar esse elemento, ele se torna muito auspicioso. Então, já falamos dos elementos água, ar, terra, e vamos falar agora sobre o elemento fogo. Então, todo dia você pode acender uma vela, né? De manhã e de tarde, ou pelo menos uma vez por dia, para honrar o elemento fogo. A gente faz, né, na cultura védica, o Arati, são 3 rotações, ou algumas mais, para honrar justamente as forças, a Agni, né, o elemento fogo. Isso pode ser feito no seu altar. Então, olha só, como eu falei, de várias coisas que a gente faz na nossa vida, mas não sabia por quê, né? Então, são elementos auspiciosos que elevam a característica dos 4 elementos, vou falar do espaço também, dos 5 elementos no caso, e que podem trazer mais harmonia para a sua casa, né? Porque esses elementos estão no corpo sutil e físico da sua casa, concorda? Terra, ar, espaço, fogo, né? Água. Então, no momento que a gente honra esses elementos, a gente está ativando a energia deles e mantendo eles em equilíbrio. Então, o Vastu Shastra, a arquitetura védica, o Feng Shui indiano, como alguns chamam, é justamente essa técnica em que a gente consegue medir as forças da natureza e fazer com que elas voltem a ser harmônicas, estejam integradas entre si. Quando a gente honra esses elementos, a gente também consegue ativar essa harmonia na casa. Qual é o maior erro que a gente comete quando a gente fala sobre elementos auspiciosos em casa? Que objeto eu coloco em casa, que objeto eu não coloco? É entender que o objeto é mais forte que você. Isso é um grande erro. Na verdade, quem dá valor ao objeto, ao elemento auspicioso, é você. Concorda? Então, tudo, na verdade, é a sua intenção. O objeto, o elemento, ele é um veículo, né, para a sua intenção. Então, no momento que a gente coloca o leão, por exemplo, na porta, a gente está com a intenção de proteger essa porta, concorda? Então, isso é bem importante, a gente não perder de vista que a gente deve dar valor aos objetos, não o contrário. É isso para a vida, na verdade. Então, esse é um erro quando a gente pensa que, tal objeto a gente vai colocar na casa, vai trazer muita harmonia para minha casa. Na verdade, quem está trazendo harmonia de fato para sua casa é a sua consciência. O objeto está sendo um veículo. E outro erro frequente é achar que só colocando objetos aqui e ali, não sei o quê, um yantra, um leão, o que seja, a gente vai ter um mega benefício, uma super casa harmônica. Essas dicas que eu dei são muito úteis e realmente funcionam. Você vai colocar em prática e você vai testar. Mas é bem importante entender que a gente também precisa adubar a raiz da árvore. Eu sempre falo essa metáfora. Quando a gente traz um elemento auspicioso, né? Faz uma prática X, Y, que eu trago muitas dicas aqui
no YouTube, por exemplo, são formas práticas de a gente já começar a aplicar e já começar a ver o benefício na nossa vida. Então, é como se a gente estivesse aí cuidando da folhinha da árvore, né? Ou, sabe quando a gente tem uma planta em casa e a gente passa, às vezes, óleo de coco nela para deixar ela lustrosa, né? A folha da planta. Mas é muito importante a gente não esquecer de adubar e molhar as raízes dessa planta. Né? Então, ótimo que a gente cuide dos elementos auspiciosos, coloque alguns elementos auspiciosos, eles são muito úteis. Mas, na verdade, quem faz a grande mudança e a grande harmonização da sua casa é uma outra análise mais profunda quando a gente harmoniza a casa. Então, o que eu quero dizer aqui, que um grande erro é a gente achar que só colocando esses elementos aqui e ali, que outras técnicas de harmonização de casas às vezes fazem, não é o que realmente vai trazer harmonia para sua casa, né? Total. Comece fazendo isso, mas lembre que se você quiser realmente ter os benefícios da arquitetura védica, desse conhecimento milenar, é importante que você vá fundo e harmonize sua casa como um todo. Molhe aí as raízes dessa planta linda que é sua casa, esse corpo vivo que é sua casa.